tutoriais iremos falar um pouco sobre um dos povos formadores do Brasil. São eles africanos, na qual foram trazidos em meados do século XVI ao nosso país. Eles foram uma grande etnia que contribuíram diretamente na formação do Brasil, resultando em uma grande miscigenação que promoveu uma enorme riqueza cultural na sociedade brasileira. Veremos mais sobre esses povos pela frente. A África é considerada o berço da humanidade. Por nela ter ocorrido o surgimento do ser humano e também de sociedades políticas organizadas. Muitas dessas civilizações tiveram o seu ápice entre o século VII e XVI. Trata-se de um período em que a África teve que assimilar novas culturas trazidas de fora do continente. Certamente, essas culturas e civilizações foram os ancestrais dos africanos trazidos ao Brasil. Antes de ser um reino, Kush era um ponto comercial entre os povos do Mediterrâneo, e assim o reino foi criado. Vale lembrar que na sua organização política existiam vários líderes que votavam no líder mais capacitado para exercer a função de rei. Vale lembrar também que o rei não exercia a administração do reino sozinho. Ele também contava com vários funcionários para administrar também. Sobre a principal economia era a agricultura, que contava com os seguintes itens: o trigo, a cevada e o sorgo, já que nas novas terras a chuva era mais abundante. E nas terras já conquistadas, os minérios e metais preciosos eram mais abundantes. Também temos que falar da sociedade, que estava organizada entre o rei, família, nobres e sacerdotes. E abaixo estavam os comerciantes, artesãos, funcionários do reino e soldados. E abaixo de tudo estavam os criadores de animais e agricultores, que eram a última camada, e vale lembrar que todas as camadas eram livres. O principal aspecto cultural era dos vasos e jarras, que possuíam uma base redonda e também que faziam representações do cotidiano, da fauna e flora. Reino de Axum. A sua fundação está ligada com vários povos africanos que viveram e se desenvolveram abaixo do Egito. Datam do século V a.C. Vale lembrar que a sua área territorial era muito grande e assim eles conquistaram todas as rotas comerciais que atravessavam o Mar Vermelho. Graças à conversão do rei Ezana pelo monge Frumêncio, esse acontecimento foi um dos pontos mais importantes do reino de Axum. Antes da conversão, eles faziam torres de pedra, obeliscos e tumbas para os reis. Mas depois da conversão, eles passaram a fazer somente igrejas. O reino de Axum acabou no século XI, depois de Cristo. Reino de Cartago. Diz a lenda que Cartago foi fundada por Dido, filha do rei Tiro. Cartago, inicialmente, era só uma colônia dos fenícios, que começou a prosperar no século VI a.C. Cartago perdeu para Roma depois de uma série de guerras chamadas de Guerras Púnicas. Sua organização política era sempre bem elogiada. Mesmo sem muitas informações, Aristóteles citou que ela possuía as melhores características de todos os regimes militares. A sua economia era o comércio e sua religião era o panteão, que possuía vários deuses, mas porém o deus Baal-Amon do norte da África era o que mais prevalecia. Gana. O reino Gana foi fundado no século IV pelos povos soniquês em sua ascensão política e econômica. Em questão de sua sociedade, eles se organizavam em comunidades e agriculturas estáveis, sendo assim aliou sua produção agrícola ao comércio, formando uma monarquia no interior da África. Sua organização política era típica dos governos imperiais, mas mesmo assim eles não se tornaram militarizados ou expansionistas, e o Estado era mantido através de um eficiente sistema de cobrança de impostos. A economia de Gana era o comércio, e um dos produtos comercializados era o sal, as tâmaras, que são frutas comestíveis, tecidos e o ouro. O ouro era usado para desenvolver outras atividades econômicas, como a ferraria, que são fábricas e oficinas de grandes peças de ferro, e a tecelagem, que é uma área das indústrias textil, onde se tece o algodão para fazer tecidos. Na cultura Gana tinha o quente, que era um tecido
muito reconhecido pelas suas cores e sua história na sociedade. O reino berberes estavam localizados no norte da África e eram caracterizados como um povo simples. Sua sociedade estava organizada em famílias do tipo patriarcal, os Iks. Os Iks formam aldeias que, por sua vez, formam distritos organizados politicamente através de conselhos liderados pelos chefes das famílias mais importantes. Na sua religião era, por um certo tempo, o cristianismo, mas se converteram ao islamismo. No passado, os berberes eram nômades e sua economia era baseada através do comércio, principalmente tecidos, alimentos, sal, artesanato e joias. E usavam o camelo como meio de transporte, já que o animal estava adaptado à vida no deserto. Mali. O Reino Mali era um estado grande e rico que foi fundado no século XIII ao século XVI. Sua organização política era governada em duas formas. No centro, o controle direto do rei, e nas periferias eram estabelecidos reinos protetorados. A sociedade Mali era politicamente centralizada em uma figura clássica do rei, sendo a mais famosa a Mansa Musa, que supostamente era o homem mais rico da história. A atividade econômica do reino Mali era o comércio, que detinha grandes depósitos de ouro. Além disso, eles praticavam a mineração, a agricultura e a pecuária. Sobre a cultura Mali, a sua religião oficial era o islamismo. O Reino do Congo foi fundado no século XIV, quando o líder tribal decidiu expandir seus territórios em direção ao sul do rio Zaire, por meio de conquistas e alianças. Ele está entre os mais poderosos e importantes reinos da África e dominava a parcela centro-ocidental deste continente. Nessa região existia um grande número de províncias, que eram governadas por um líder chamado Manicongo. O Manicongo governava com apoio de conselheiros e tinha um governo monárquico fortemente estruturado. Sua estrutura social era composta pela nobreza, pelos aldeões e camponeses e, por fim, os escravizados. O comércio predominava a compra e venda de sal, metais, tecidos e produtos de origem animal. A prática comercial se dava por meio de trocas, que eram os escambos, ou pela adoção do zinco, que era uma concha especialmente encontrada na região de Luanda e servia como a moeda para a época. A religião era baseada na força dos espíritos e respeito aos chefes antigos, invocados e consultados para garantir o bem do rei. Mas, entre 1482 e 1483, houve o contato dos portugueses com os chefes locais do Reino do Congo, que garantiram a importância da articulação do tráfico de escravos e a conversão do reino ao cristianismo, que foi uma grande marca na história, sendo até impensável para a época. Os povos songais habitavam territórios às margens do rio Níger, e aos poucos que foram conseguindo centralizar o poder político e consolidar relações comerciais com outros povos. Estabeleceram Gao como sua capital, com cerca de 100 mil habitantes, e se tornou o império com maior extensão territorial do seu tempo. Sua organização era bastante centralizada, sendo administrada por um rei, um vice-rei e parentes próximos ao rei. Exploravam ouro, sal e cálculos e estabeleceram a unificação de pesos e medidas que facilitavam a cobrança de impostos e trocas comerciais. Com a grande extensão territorial, eles tiveram um comércio bastante organizado, onde suas cidades mais influentes eram Tombouctou, Djenné e Gao. Na religião Songhai, a fé islâmica teve pouco impacto no campo, já que estes cultivavam os espíritos da natureza, dos quais podia-se tirar favores. Mas na região urbana e aristocrática, o islamismo sofreu alterações para melhor se expandir, ou seja, já se tratava de um islamismo negro-africano tolerante. Agora vamos falar sobre o reino Yorubá. O povo Yorubá é um dos maiores grupos étnicos da Nigéria, um país africano somando mais de 20 milhões de indivíduos no início do século XXI. No Brasil, esse povo foi chamado de Nagô e introduziu o candomblé, uma religião afro-brasileira.
Os iorubás são tradicionalmente mais hábeis artesãos da África, trabalhando em artesãos de couro, de vidro, de marfim e madeira. As mulheres fiam algodão, fazem cesteiras e tingiam o tecido. A maior parte do povo iorubá vive do cultivo da terra. As mulheres trabalham pouco na lavoura, mas são elas que controlam as vendas de produtos. Entre os iorubás são muita diversidade política e social, mas também algumas características comuns. A herança e a sucessão seguem a linhagem paterna. E os descendentes vivem juntos, partilham os nomes e tabus, louvam seu próprio Deus e também participam de diversas associações, como a ARO, uma associação de ajuda aos trabalhadores da terra. A autoridade é representada pelo Obá, que é também o líder religioso, e por um conselho de chefes. Reino Zimbábue. O Reino Zimbábue se localizava na porção sul do continente africano. No início do século XI, as pessoas do Reino Mangabue, na África Austral, acredita-se que se instalaram no Planalto Zimbábue. Lá, eles iriam estabelecer o Reino do Zimbábue em torno de 1220. Política. O tipo de governo neste reino era monarquia. Economia. O Reino do Zimbábue controlou o marfim e o comércio de ouro do interior para a costa sudeste da África. Os bens asiáticos e árabes podem ser encontrados em abundância no reino. A domesticação econômica, que tinha sido crucial para os estados proto-Shona anteriores, também foi praticada. As pessoas da Grande Zimbábue mineral como ouro, cobre e ferro. Eles também mantiveram a pecuária, como é explicado por sua teoria de hipótese gado. Cultura. Os governantes do Zimbábue trouxeram tradições artísticas e a alvenaria de pedra de Mangabue. A construção de elaborados edifícios de pedras e paredes atingiu seu ápice no reino. Sobre o tráfico negreiro. Depois de presos, eles eram levados a pé aos portos e revendidos para portugueses e europeus. Chegando lá, eles eram marcados com ferros para identificar de qual comerciante vieram. Era trocado por mercadorias valiosas e, depois de comprado por comerciantes europeus, embarcavam no navio que levaria eles para a América ou para a Europa. Os navios transportavam cerca de 300 a 500 africanos, que passavam a viagem toda presos nos porões. Saíam de Luanda e iam para Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Na maioria das vezes, os porões eram tão baixos que nem conseguiam ficar em pé e tão apertados que tinham que passar muito tempo na mesma posição. Eles só tinham direito a uma alimentação por dia, na maioria das vezes incorretas. Com a falta de vitamina, era mais fácil que as doenças se proliferassem. Os porões eram escuros, sujos e lotados de gente, o que tornava difícil até respirar. E por conta dessas condições, muitos não resistiam e acabavam morrendo. Os primeiros escravos africanos eles chegaram ao Brasil em 1539. E uma das principais causas da escravidão dos negros foram a mão de obra e a venda de escravos. Os escravos eles não podiam praticar suas religiões e nem seguir suas crenças. Alguns praticavam escondidos e os que praticavam escondidos eram punidos com chicotes, máscaras de Flandres e o tronco. Aqui temos a representação do tronco e aqui também e as algemas que eles eram presos nessas algemas. As mulheres também eram escravizadas, principalmente envolvidas em atividades domésticas, e seus filhos eram obrigados a trabalhar a partir dos 8 anos de idade, e elas também eram exploradas sexualmente. Muitos escravos eles lutavam contra as injustas condições de vida deles, e eles fugiam e formavam os quilombos. Aqui é uma representação de um quilombo. Um dos mais significativos quilombos do Brasil é o chamado Quilombo dos Palmares,
e lá eles podiam praticar suas culturas e cerimônias religiosas. Em 13 de maio de 1888 foi promulgada a Lei Áurea, determinando o fim da escravidão, assinada pela Princesa Isabel. Aqui mostra o artigo que fala sobre a extinção da escravidão. Aqui também fala sobre os escravos, eles dentro dos navios sendo levados para o Brasil. Aqui é uma das culturas deles, que era a capoeira, e aqui mostra a mulher trabalhando nas fazendas. Obrigado pela atenção. As religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira desde há muito tempo, quando os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram sua religiosidade em uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos, valores trazidos da África. E assim como tudo que fazia parte deste universo, tais religiões, apesar de sua influência e importância na construção da cultura nacional, também foram perseguidas e em determinados momentos históricos até proibidas. Candomblé. O candomblé é uma religião da matriz africana mais praticada no mundo, inclusive no Brasil. Essa é uma religião derivada dos cultos tradicionais africanos, na qual a crença é um ser supremo. Rituais do candomblé. Os rituais do candomblé são muito requintados. A cerimônia de candomblé eram realizadas em terreiros, hoje em uma casa ou um templo. Geralmente, os rituais do candomblé são realizados por meio de cantos, danças, tambores, oferecimentos de vegetais, minerais, objetos e os sacrifícios de certos animais. Os participantes devem vestir trajes específicos com suas cores e guias de orixá, e cada um tem seu dia, cor, objetos e alimentos específicos adequados para a sua cerimônia. Orixás. Os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza, e seus arquetipos estão relacionados a manifestações dessas forças. As características de cada orixá aproximam-os dos seres humanos, pois eles manifestam-se através de emoções como nós. Sentem raiva, ciúmes, amam em excesso, são passionais. Cada orixá tem ainda seu sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaço físico e até horários. Aqui eu trouxe algumas coisas que são utilizadas nos rituais do candomblé, como vasos de cerâmica, flores, milho branco, pipoca, búzios, e realizei uma maquete mostrando um desses rituais, com os orixás, os participantes, os instrumentos e o pai de Saato. A Umbanda se baseia em 3 princípios fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário Kimbundu de Angola, que quer dizer arte de curar. Por ser uma religião sincrética, a Umbanda acredita em um Deus soberano, Olorum, equivalente ao Olodumaré. Mantém a relação à crença dos orixás, mas é diferente da crença dos candomblecistas. Eles acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação e no karma, além de cultuar entidades que são espíritos mais experientes que guiam as pessoas. Acreditam em seus rituais, tocam batuques e cantam canções sagradas em português, além de receber entidades por meio dos médiuns que têm o poder de aconselhar, de ajudar e de modificar as vidas das pessoas. Por ser uma religião de crença muito presente, eles acreditam que os espíritos têm grande ligação com a vida terrena. Por isso, apresentam grandes vícios como cigarro, cachimbo e charuto, para realizar os que eles chamam de trabalho. O sacerdócio guerreiro de Umbanda é representado pelo pai de santo, caso seja homem, e mãe de santo, caso seja mulher. Na Umbanda são cultuados 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanabaruquê e Obaluaê. Esses orixás representam as 7 linhas da Umbanda, e como foi dito antes,
nos rituais não há nenhum trabalho direto nos orixás. O trabalho é realizado pelas entidades, que são espíritos classificados pelas suas características. E agora eu vou mostrar para vocês como é o ritual de batizado na Umbanda. Os povos africanos trazidos para o Brasil são originários de diversas regiões africanas. O choque entre a cultura brasileira e a cultura africana deu origem às mais diversas manifestações que podem ser apresentadas em forma de legado, como, por exemplo, o vocabulário africano, na qual possui várias palavras que utilizamos no nosso dia a dia, como dengo, que significa lamentação infantil ou manha, cafuné, acariciar ou coçar a cabeça de alguém, caçula, o último da família ou mais novo, moleque, filho pequeno ou garoto, quitanda, pequeno estabelecimento de se vende produtos frescos como frutas, verduras, legumes, ovos, entre outros, fubá, farinha feita com milho ou arroz. Aqui temos axé, geralmente usado como o assim seja da liturgia cristã, e também boa sorte, abará, que significa bolinho de feijão, acarajé, bolinho de feijão frito ou feijão fradinho, o batuque, dança com sapateados e palmas, banguela, desdentado, e o berimbau, instrumento de percussão com o qual se acompanha a capoeira, no qual pode ser apresentado aqui, e o búzio, que significa concha. Adornos. Os povos do continente africano costumam utilizar trajes, pinturas corporais, tecidos e adornos conforme as identidades de seus grupos. As pinturas. As pinturas geralmente são utilizadas em cerimônias para enfeitar o corpo ou para exibir o estilo de sua tribo. Cada pintura possui um significado diferente. Aqui temos, por exemplo, as pinturas corporais elaboradas pelos membros das tribos Suma e Mursi. Aqui, a pintura tradicional de uma das tribos do Vale do Rio Omo, na Etiópia. E, por último, a arte corporal em um garoto de tribo no Vale do Rio Omo, localizado na Etiópia. Máscaras. As máscaras foram um dos elementos que influenciaram mais evidentemente a Europa e a arte ocidental em geral no século XX. Aqui temos os exemplos de máscara. Aqui a máscara do povo Choque, presente em regiões da Angola, República Democrática do Congo e da Zâmbia, a máscara gelete do Benin, no Brasil, a máscara africana usada em rituais, a máscara do século XVI, na Nigéria, do Corte do Benin, Marfim, Metropolitan Museum of Art, e aqui a máscaras do povo Dogon, ou Mali. Há também uma diversidade de instrumentos musicais no continente africano. Eles estão presentes principalmente em ritos e celebrações de religiões afro-brasileiras. São geralmente conhecidos por terem caráter sagrado. Aqui temos, por exemplo, o cachixi e aqui o berimbau, na qual compõe a capoeira. Além dos elementos que já foram citados anteriormente, os africanos também se destacam nos tecidos, como por exemplo a denquira, formado com figuras diferentes que se combinam para estruturar um desenho ou determinar um motivo fundamental. Aqui temos o tecido quente do Ghana e aqui uma mulher tecelando no território do Candomblé, em Salvador, Bahia. Aqui também algumas esculturas, como exemplo essa aqui feita pelos povos Benin, esse feito pelos Makonde e esse feito pelos Nok, na atual Nigéria. A literatura africana tem suas raízes no movimento que ficou conhecido como negritude. Sendo a primeira leva dos escritores, participou do primeiro congresso de escritores da África do ano de 1956, contendo textos e poesias inspiradas na revolta que possui o caráter anticolonialista. Temos algumas obras da literatura africana: Terra Sonâmbula, Mia Couto, Moçambique. Por exemplo, é o Testamento do Senhor Napomuceno, Germano Almeida, Cabo Verde.
Exemplo é a Louca do Serrano, Dina Salusti e o Cabo Verde. Exemplo, Bom Dia Camaradas, onde Jaque Angola. Uma das principais características dos africanos são a sua musicalidade e as suas danças, compostas por diferentes ritmos e instrumentos. A criação possibilitou a criação de vários instrumentos musicais. Dentre eles podemos destacar o bongô, cachixi, berimbau, o reco-reco e o agogô. Alguns exemplos de objetos tradicionais da África são os instrumentos musicais, as cerâmicas, os tecidos, as esculturas, as máscaras e os jogos. Alguns são inspirados em manifestações tradicionais da África. Cada um tem uma utilidade. A cerâmica, por exemplo, é utilizada no cotidiano e em rituais. Já as esculturas refletem a vida política, econômica, social, educacional e religiosa da sociedade que a produziu. Agora vamos falar um pouco sobre a culinária africana. Sua culinária na arte e cozinha está certamente em pratos únicos, como feitos a partir de alimentos essencialmente particulares de sua cultura local, como os legumes, frutas, grãos e carnes. Ainda hoje na culinária mundial, são muitos dos adeptos e produtos que foram trazidos dos escravos africanos, com forma de tempero e maior aprimoramento de típicos pratos já existentes. O leite de coco e o dendê são marcas de comidas baianas aqui no Brasil, principalmente na preparação de moquecas à base de frutos do mar, como camarões e até mesmo peixes. São todos os alimentos de base africana que reinam em uma vasta culinária por muitos continentes. Ainda temos alguns dos alimentos da cultura africana: o mungunzá, a acarajé, o vatapá, a pimenta e o abará, o leite de coco e o azeite, o cuscuz e a fruta, que aqui tem de exemplo a acerola. A influência da cultura africana é estampada nas cores, formas e estilo na moda atual afro-brasileira. Isso pode ser observado em tecidos africanos, tecidos coloridos e em artefatos regionais, como a renda e o bordado. A vestimenta de mulheres africanas, na grande parte, é feita com panos ou cangas que enrolam no corpo e fazem vestidos ou capulanas. Nos acessórios temos várias pulseiras, anéis e colares bem coloridos e diversificados, feitos com miçangas e fios bem perto do pescoço. As africanas veem uma roupa Gucci ou Dior, copiam o modelo e dizem para o costureiro: quero uma igual a esta. Com uma vantagem, elas adaptam a roupa ao próprio gosto. Na verdade, o que importa não é se é Gucci ou Dior, é se o tecido é bom e se a roupa é bem feita. Pois é, na África, o hábito de comprar um tecido e levá-lo ao costureiro ainda é bem preservado, assim como foi em um Brasil não muito distante. As diversificadas danças africanas têm muitas coisas diferentes da nossa, como desde carga espiritual até a própria diversão deles, fazendo um estilo muito único no ritmo. É normalmente feito em círculos, em fileiras ou em semicírculos. A arte africana é feita de várias formas e cores diferentes, e a mais comum achada é de uma mulher negra com várias cores e formas diferentes, como essa aqui. Aqui tem algumas coisas que vocês podem achar da cultura africana, como instrumentos musicais, comidas. Aqui é um kibebe, que é um purê de abóbora comumente usado para carnes. Ali tem uma acarajé, aqui um berimbau, aqui uma flecha e um machado, e aqui são artesanatos como uma máscara e os pratos.